ao abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 a 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. E também podemos encontrar essa passagem no livro no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, versículo 24. Vamos ficar com estas duas passagens no Novo Testamento. Ora, estamos a ler Mateus 7, versículo 13 a 14 e também vamos fazer um enquadramento em Lucas, no capítulo 13, versículos 24. Lucas 13, 24. E a partir do Lucas 13, no versículo 22, já encontraram, amados? Vamos começar em Lucas, para depois irmos para o contexto de Mateus. Aqui em Lucas 13, versículo 22, eu disse 24, mas o 24 é onde está a passagem fulcral. Mas vamos começar do 22 para compreendermos. E vamos ler o versículo 22 até o 30. Diz assim: Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e povoados por onde passava. Houve alguém que lhe perguntou: Senhor, são poucos os que salvam? E ele respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois digo-vos que muitos hão de procurar entrar e não vão conseguir. Depois de o dono da casa se levantar e vos fechar a porta, ficando de fora, hão de bater e dizer: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele responderá: Não sei de onde são. Então hão de dizer-lhe: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste nas nossas ruas. Mas ele responderá: Já vos disse que não sei de onde são. Afastem-se de mim todos, malfeitores. Irão chorar e ranger os dentes quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vocês são postos de fora. Mas virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para tomar lugar do reino de Deus. Alguns do que agora são os últimos serão os primeiros, enquanto outros que agora são os primeiros serão os últimos. Vamos passar para Mateus, então, no capítulo 13, no capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. E Jesus, então, vai dizer aqui, nesse contexto: Entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna. E são poucas pessoas que o encontram. Vamos orar. Glorioso Deus, Tu que nos apresentas a salvação, que possamos hoje, uma vez mais, lembrar dessas palavras que Tu, nosso Senhor Jesus, pronunciaras aos Teus discípulos, para que, ouvindo, possamos guardar e aplicar em nossos corações, crendo em Ti, no Teu caminho. Santo Espírito, ministra em nós esta Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje na Escola Bíblica Dominical, nós compreendemos um bocadinho mais as cartas. Elas que são de difícil compreensão para eruditos, para gentios e não só. Mas compreendemos como é que elas
ao serem minuciosamente estudadas, sistematicamente, nos dão inputs, nos dão princípios e fundamentos da nossa fé. Ou seja, há lá aspectos doutrinários muito importantes que precisamos saber. E hoje, a mensagem preparada é sobre esta leitura, esta passagem conhecida por nós. O caminho para a vida eterna. Uma passagem para nós habitual, nós conhecemos e muitos de decor, mas que revelam verdades absolutas e que muitas vezes passam despercebidas. Nesse contexto em que nosso Senhor Jesus Cristo falava esta parábola e, como os irmãos veem, está enquadrado no capítulo 7, onde realmente é a continuação do Sermão do Monte, onde Jesus falava os princípios do reino. E aqui também há aspectos escatológicos acerca da vida eterna, acerca do fim dos tempos. Entretanto, nessa altura, já haviam muitos que se autoproclamavam Salvador. Já haviam muitos que se diziam que eles são o caminho, que eles são os verdadeiros. E é por isso que nosso Senhor Jesus, aqui no contexto de Lucas, os amados se notam, é uma pergunta que lhe fazem. Senhor, são poucos os que salvam? Senhor, são poucos os que salvam? E se nessa manhã eu perguntasse a cada uma e cada um de vocês, irmãos, são poucos os que salvam? O que é que vós me respondereis? São poucos os que salvam? Amados, não são poucos nem muitos. É apenas um que salva. Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois digo-vos que muitos hão de procurar entrar e não vão conseguir. E também vimos hoje na escola bíblica que o apóstolo Paulo vai dizer o facto de os judeus, naquela altura, conhecerem a lei, conhecerem a palavra, não os dava crédito à salvação. Aqui também nosso Senhor Jesus vai outra vez lembrar que muitos expulsam o demônio. Senhor, Senhor, falam o nome do Senhor com os lábios. Mas o Senhor naquele dia vai dizer, há uma versão que diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, amados. Não estava programado, mas tudo o que falamos na escola bíblica dominical está efetivamente outra vez a ser aqui trago no sermão. Isso é porque o Espírito Santo é bom e ministra à igreja. E sim, nos dias de hoje nós vemos um monte de ofertas, à semelhança do que já se passava na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestres, pseudo-mestres, falsos profetas, falsos Jesus, que diziam que se autoproclamavam que salvavam. Mas sim, nosso Senhor Jesus vai dizer que entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Falamos da cultura hoje, que o apóstolo Paulo, nas cartas, ele vai entregar uma carta que está numa cultura altíssima. Mas, amados, se olharmos hoje aqui no nosso Portugal, o que a cultura está a celebrar nesse momento? Há um episódio que é o centro de todas as atenções. Claro, o Mundial. O Mundial. Eu ainda não tive a oportunidade de... Gosto muito, antes, estudar o que está a acontecer e depois a abertura. Eu não vi ainda sobre a abertura, como é que foi, e ver só sobre o Mundial. Até nós que estamos aqui sabemos dar informações. Está a acontecer em 3 países diferentes, em simultâneo, Estados Unidos. Cada jogo teve uma abertura específica. Estamos a acompanhar que é um Mundial que está a ser muito visto nas redes sociais. Mas é a cultura. É este contexto cultural que o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas, também entregou. Uma sociedade
cultamente elevada, mas uma cultura extremamente pagã, uma cultura extremamente que exalta a idolatria, uma cultura pecaminosa, uma cultura que carece a obra de redenção e de salvação. Ora, são muitos os que vão por ali, a esse largo caminho, a esse largo e vasto caminho da perdição. É isto que aqui nosso Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. E esta mensagem é atual para nós até hoje. Quantas propostas nos são feitas diariamente, ou nós mesmos, quantas lutas enfrentamos. Mas sabemos que estas propostas, estas lutas, elas até são abonatórias, mas quão perdidos e perdidas estaremos se aceitarmos estas propostas. Mas nosso Senhor vai dizer: entrem pela porta estreita, pois é larga a porta, espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. E são muitas pessoas. É a palavra de nosso Senhor Jesus, amados. São muitas as pessoas. E no versículo 14 há uma repetição, a semelhança de um ato pedagógico, para que estas palavras ecoem na vida dos discípulos e da igreja atual. Mas a estreita a porta e apertado o caminho que vai dar a vida eterna. Olha, ele não diz que são muitos, são todos que vão por estes caminhos, não. E são poucas as pessoas que o encontram. É mesmo uma falta. Meu Deus, é um privilégio. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 3, ele começa, e qual é o benefício, quais são os benefícios dos judeus naquela altura, mas hoje dos cristãos? O benefício é de que conhecemos essas verdades. Conhecemos essas verdades. Mas também, aqui mesmo, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus está preocupado com os que ouvem essa mensagem e as guardam e as praticam. Assim lá também em Romanos, no capítulo 3. Antes, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que essa lei você pode conhecer, mas tu vais dar muito mais frutos se a praticares. Aleluia, irmãos. Mas a estreita porta e apertado o caminho que vai dar a vida eterna. Por isso que somos poucos. Por isso a igreja verdadeira, a igreja que adora em espírito e em verdade, não é a multidão. Não são as massas que ficam grudadas dia e noite e que ficam apeladas e que ficam apegadas à cultura. Não, porque essas pessoas procuram um caminho largo. Ora, sim, conhecemos as verdades, conhecemos e temos esse privilégio de conhecermos essas verdades. Mas esse caminho é muito estreito, amados. Essa porta é estreita, esse caminho é apertado. E se verdadeiramente queremos permanecer nesse caminho, então precisamos praticar e precisamos, mediante a fé, dar frutos dignos que ilustram que escolhemos esse caminho, mesmo sendo apertado, mesmo sendo estreito. Mas sim, nós escolhemos. É isso que nos dá prazer de viver. É esta a salvação a qual todos os dias nós permanecemos. E o mais importante não é saber conhecer, é permanecer. E o capítulo 21, do mesmo versículo 7. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Não chegamos a expulsar demônios em teu nome? Eu então hei de declarar-lhes: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Amados, há muitos que falam o nome de Jesus, há muitos que pregam, há muitos que expulsam, fazem prodígios e maravilhas. Mas o Senhor não os conhece. Esses não escolheram o caminho estreito. Esses têm a aparência só, mas dentro há um lobo. Tem aparências de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Essa palavra hoje, nesta manhã, nos faz lembrar para continuarmos no caminho apertado, no caminho estreito, que nos leva à salvação e à vida eterna. Que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós, naquelas áreas que todos sabemos que ainda são áreas largas, mas é por causa dessas áreas largas que estamos a nos desviar. O Espírito Santo nos ajude e que possamos com fé, firmeza, orar ao Espírito Santo para nos ajudar a cada vez mais permanecermos e escolhermos o caminho estreito, mas que nos leva à salvação e à vida eterna. Fechamos os nossos olhos e vamos orar.